Vamos entrar lá, então, no fim de semana de maio de... Finalzinho de abril, comecinho de maio de 1994. Foi um fim de semana, Cabrini, que começou com um grande susto na sexta-feira. O acidente de Rubens Barrichello. O acidente do Rubinho. Como que foi esse primeiro impacto? Porque nós já tivemos, antes do acidente do Rubinho, alguns outros acidentes em pré-temporada. Do Alesi sofreu um acidente sério, o Leto sofreu um acidente sério, mas todo mundo assistindo em evento oficial, o do Rubinho foi aquela pancada forte. Como que foi, assim, o primeiro impacto do acidente do Rubinho? Vamos contextualizar. Boa. A Fórmula 1 tinha mudado o regulamento para tentar permitir que mais equipes vencessem corridas. Então, a alta tecnologia tinha sido banida. O resultado disso é que os carros, nós estamos diante de uma exceção, o carro do Christian é maravilhoso. O Christian vinha de um excelente quarto lugar. Ele estava despontando, mas ele era exceção. Os carros estavam desequilibrados e o Senna reclamava que o carro dele estava desequilibrado. E ele se sentia pressionado a vencer exatamente por toda a reputação da equipe Williams. Então, a gente chega nesse final de semana com o Ayrton Senna se sentindo totalmente compelido a vencer uma corrida, porque era difícil para ele explicar para os patrocinadores que ele não tinha mais o melhor carro. Então você começa com esse acidente do Rubens Barrichello, que foi um acidente extremamente grave, ele escapou por um tris, com consequências até muito pequenas, se a gente considerar as dimensões do acidente que ele sofreu. No sábado, o acidente fatal do Roland Ratzenberger e quando o próprio Ayrton Senna revela que ele tinha morrido na pista, isso foi o que ele falou pra gente, o Senna ficou em transe depois da morte do Ratzenberger. Ele já tinha ficado muito chocado com o acidente do Rubinho. Eu entrevisto logo depois dele estar com o Rubinho e ele estava assim, visivelmente transtornado. Eu nunca tinha visto ele tão transtornado. E aí, o que acontece é que no dia seguinte, a morte do Roland Ratzenberger. O Senna vai para a torre de controle. Eu nunca vi ele tão agitado. Ele entra naquela torre de controle, volta e andava em ciclos. É quando ele me diz... Ele foi pra pista, inclusive, naquele dia. Ele pegou um carro foi lá no... Eu nunca vi daquele jeito. Nunca tinha visto. Ele não deu entrevista, mas ele falou em off. O que ele conta em off? Olha, vou dizer uma coisa. Não pode divulgar. Você não vai divulgar? Não vou divulgar. Ele morreu na pista, mas nós não podemos divulgar, porque pela lei italiana, quando acontece um sinistro, que eles chamam, o evento tem que ser imediatamente paralisado. Palavras do próprio Ayrton Senna. Ele não falou só isso para mim, ele falou para mais umas 3 ou 4 pessoas, falou isso no jantar, falou isso para Betise Assunção. Que era assessora dele. Para assessora dele, exatamente, que depois se casou com o Patrick Head. E aí você chega nesse domingo com essa névoa de tensão e de manipulação de informações. Nós nunca saberemos ao certo se de fato ele morreu na pista, né? O Senna afirmou de maneira incisiva. O Ratzenberger morreu na pista. Se você for falar com Maria Teresa Fiandri, se você for conversar com Giovanni Gordini, os principais diretores do Hospital Maggiore de Bolonha, eles afirmam com convicção de que o Ratzenberger, da mesma forma que o Ayrton Senna, os dois morreram no hospital. Que teria havido uma reanimação, mas na morte do Senna, algo chama muita atenção. Quando ele chega, e eu fui um dos primeiros jornalistas a chegar no hospital, eu encontro médicos mais interessados em promoverem longas entrevistas coletivas. Eu fiz 4 boletins, os 2 primeiros chamados pelo Galvão Bueno, ainda durante a transmissão. Os 2 últimos chamados pelo Léo Batista. E sempre havia longas entrevistas coletivas. O que chama atenção é se você tem, supostamente, alguém lutando pela vida em uma UTI de hospital, você espera que os médicos estejam assistindo esse paciente. Não, os médicos não paravam de conceder longas entrevistas coletivas. Deu para perceber, logo de início, que era uma questão de tempo até ser anunciada a morte do Ayrton Senna. Se você entrevistar pessoas, como nós entrevistamos Nicola Larini, por exemplo, eu tenho certeza que o Senna morreu na pista e não no hospital, como foi divulgado. É um assunto controverso, polêmico, não dá para você fechar a questão, mas nós sabemos que existem contratos, existem pressões e existem tentativas de manipulação na Fórmula 1. Por exemplo, a imagem do onboard camera. Logo depois do acidente do Ayrton Senna, se falou que não existiam imagens, que a imagem do onboard não existia. Mas eu comecei a colher depoimentos de vários técnicos, mecânicos e até pilotos que tinham visto essa imagem. Confrontei
Bernie Ecclestone sobre isso. Ele foi obrigado a me mandar. Ele me mandou uma fita beta, né? Hoje nem existe mais fita, né? Naquela época a gente chamava de fita, né? Você vê a passagem dos tempos, a gente percebe assim, né? Nem sabe que é fala física, fita, mas... é uma coisa jurássica, né? Mas na época era uma fita. Sim. Então ele mandou aquilo, e aí tinha a imagem, mas surpreendentemente, quando chega na hora do impacto... Corta. Aí eu... Na corrida seguinte, eu falei, Bernie, como é que você me dá uma fita aqui que na hora do impacto eu corto? Não, é porque o diretor de TV cortou a imagem. Qualquer profissional de televisão consultado sobre isso vai dizer que não é impossível, mas é profundamente improvável que essa imagem não existisse. Muitas pessoas garantem que essa imagem existe. Sim. Você não pode cravar algo, você não pode dizer que o Ratzenberger morreu de fato na pista e não no hospital. Você pode apresentar versões diferentes. É essa a nossa missão, né, como jornalista, mas o fato é que esse grande prêmio de corrida, ele permitiu inúmeras leituras, como, por exemplo, a misteriosa reunião entre Senna e os técnicos da Goodyear, onde uma frase chamava a atenção, do Frank Williams, falando para um técnico da Goodyear, faça o que ele quer, porque se ele tiver um acidente, you are in deep trouble, você está em um grande problema. Durante um tempo não se explicou isso, até que anos depois eu entrevistei Léo Mel. Léo Mel era o diretor esportivo da Goodyear. Ele falou, tá bom, eu vou dizer para você o que aconteceu. Os carros estavam desequilibrados, por causa dessa mudança de regulamento, a gente conversou, o Christian pode explicar tecnicamente bem isso, com propriedade, mas os carros estavam desequilibrados. Não o do Christian, que era uma exceção, mas de um modo geral os carros desequilibrados. Ao estarem desequilibrados, eles tinham uma exigência maior de pneus. O número de jogos de pneus permitido era 7, e eles queriam que determinados pneus que tinham sido acabados de ser usados fossem descritos e taxados como defeituosos para que eles pudessem receber mais pneus. Tá. E era essa a controvérsia. Uma pressão para que mais jogos de pneus fossem distribuídos, ou seja, burlar o regulamento. Léo Mel, anos depois, decidiu me contar isso para que se ficasse bem claro que não foi por causa dos pneus que o Senna morreu. Só por isso que ele falou. Ou seja, ele contou que Desculpa. Não, claro. Ele contou que o regulamento foi burlado, mas que o pneu não era o culpado. Entendeu? É porque tinha até uma discussão de pneus, e o Chris deve lembrar muito bem que em Aida, na prova anterior, fizeram uma volta de apresentação com o safety car. E aí reclamaram que não era um veículo que nem o safety car de hoje, da Fórmula 1. E as pressões dos pneus ficaram baixas, então eles queriam que, para a corrida seguinte, em Imola não tivesse essa questão para poder aquecer os pneus. Inclusive, muita gente acha, o Damon Hill chegou a comentar várias vezes, de que ele suspeitava que o acidente do Ayrton podia ser por pressão baixa de pneu, porque foi na volta logo depois da relargada. A gente precisa contextualizar que todas essas tentativas estavam sendo feitas no sentido de nivelar e tornar as corridas mais emocionantes. Porque no ano anterior, o Nigel Mansell ganhou o campeonato e chegava e ainda tinha tempo de tomar um milkshake ali, né? Entendeu? Porque o carro dele era disparado mesmo. O carro com controle de tração, o carro com suspensão ativa. Então, nessa temporada, eles quiseram fazer uma Fórmula 1 mais nivelada, mais parelha, para corridas mais emocionantes, que essa era a grande queixa mercadológica da grande assistência internacional sobre a Fórmula 1, que tinha ficado muito chata. Entendeu? Então, para tornar a corrida mais competitiva, mudanças foram realizadas. Essas mudanças trouxeram consequências em forma de risco à vida dos pilotos. Esses riscos chegaram ao extremo nessa corrida. Não é uma coincidência que tenha acontecido tantos acidentes em apenas um fim de semana e tenha acontecido tantas controvérsias em apenas um fim de semana. Era uma Fórmula 1 em uma transição, querendo ser um produto melhor. Quando você tem um produto melhor, quando mais pessoas vencem, mais pessoas diferentes. Porque a Fórmula 1 do ano anterior estava muito chata. O Mansell ganhava e não tinha emoção nenhuma. Foram 2 anos de Mansell e Prost de domínio absoluto. Exatamente, era só o Williams. Eu lembro de a gente fazer matéria o Planeta Williams, que era a Williams e o resto. Entendeu? Então eles queriam uma Fórmula 1 mais competitiva. De fato existia essa Fórmula 1 competitiva, mais competitiva, mas havia um preço.